Salve, salve, turma! Começando mais um Só Observo Podcast. Você sabe, YouTube, Só Observo Podcast, Instagram, Facebook. Você que está vendo agora esse podcast, dá um joinha aí pra gente, curta a nossa página também, se inscreva no canal para que mais pessoas, para que o YouTube mande para mais pessoas. Hoje temos um assunto muito interessante, um assunto muito inteligente. É isso mesmo? Serginho Chaira é o nome da fera. Marcelo, como é que tá, Marcelo? Eu tô feliz demais, né? Então tá bom. É, Como sempre. como sempre, sempre Cara, sou feliz. então vamos lá, ó, pessoal, só observe podcast no YouTube, Instagram, Facebook, né? Nos sigam lá, dá um joinha, vão nos acompanhando. E como o Marcelo falou, um assunto hoje inteligente, literalmente, né? É. Só com a inteligência artificial. Ah, não é a minha, não? Eu achei que a gente ia falar. Não, Achei que nós íamos falar da minha inteligência. burrice natural é outra coisa, né? Agora, inteligência artificial, aí, né, é outro patamar, É o tal do né? IA. IA. IA eu achei É. que era karatê. Eu me pergunto, o que é IA? Eu falei, IA, achei que era karatê, viu? Esse IA seu. IA, Esse IA ficou Questionável, meio... Esse IA aí questionável. ficou meio, né? É, Não, e- foi IA, não foi IA. Foi IA, foi forte, tá foi bom, estilo beleza. Bruce Lee. IA! Você lembra muito dele mesmo. E para falar disso, a gente precisa de uma pessoa que realmente entenda, né? Que seja Porque inteligente. é inteligente natural, né? Então, Então, e assim, cara, é uma coisa que parece ser fácil, mas quando você vai procurar saber, o negócio é complexo. E a gente trouxe aqui quem? Doutora Luciana Diógenes. Pensa uma pessoa assim, estudada, menino. inteligente. Ó, demais, né? Não tem jeito de chegar onde ela chegou aqui se não for Está de muito inteligente, graduação aqui, vai ser besta. né? Olha lá, vamos aqui, ó. Será que a inteligência dela é artificial? Porque tem um tal do. Você põe um chipzinho, um negócio aí. Não, mas isso ainda vai demorar. Vai. Vai, para nós aqui vai. Podia. Mas aqui tem uns que não Serginho, por que adianta, você não não. aproveita, Serginho? Você ficar mais inteligente. Aproveita. Será que funciona? Nós Né, vamos dar as ó, boas-vindas para ela, né, Serginho? ó, Ah, bem-vinda, né? boas-vindas, Boas-vinda. boas-vindas, Bem-vinda, né, boas-vindas. Luciana? Obrigado por ter aceitado nosso convite. Ela veio de longe para estar aqui conosco, né? Enfrentou essa buraqueira aí que eu vou te contar, esse monte de caminhão para chegar aqui. Não foi fácil, não, velho, né? E aqui, ó, engenharia mecânica pela Unicamp, mestrado em física pela Unicamp também, MBA em gestão de projetos pela GV, trabalhou na ThyssenKrupp, né, que é uma alemã. A gente conhece aqui pelos elevadores, né, mas tem muito mais coisa na empresa. Foi professora da UENG e atualmente ela é programadora de Python backend, Ó, inglês né, indinho, Serginho. com Como é que é? Fala, repete aí, Serginho. Pai de quem? backend. Não, você falou pai de alguém, né? Não, backend. Não, eu sou daquele assim, bota no currículo, né? Inglês fluente. Aí, na hora do. Aí o cara vira pra você e fala assim, ó, na entrevista, você fala inglês fluente? Yes. Yes. What's your Oh, name, né? Máximo aí. The books on the table, né? Na época era... E hoje, aqui, ó, ela tem vários artigos publicados em revistas internacionais, Estados Unidos e Europa, inclusive 2 na área da inteligência Ah, artificial. não, vamos embora. Então, conosco aqui, Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, agradecê-los pela oportunidade de estar aqui com vocês para discutir esse tema que é tão importante hoje na nossa sociedade. E também a vocês aí, youtubers e os fãs de carteirinha do podcast Só Observo, que vocês possam contribuir também com os comentários e também espero contribuir com uma conversa frutífera e reflexiva aqui na data de hoje. Com certeza, porque é um assunto um tanto quanto polêmico também, né? Polêmico. Com E é isso Muito, aí, e a gente não gosta de polêmica, né, Márcio? Mexe na economia. Né? Mexe. No dia a dia do Com povo, certeza. né? Então, olha lá, o Igor tá até com a camiseta IA lá, ó. IA. Bonitinho. Veio a Achei que caráter, ele veio com a tá vendo? camisa do Cruzeiro. Não, acho que isso não. Bom, mas vamos lá, Luciana, vamos começar. Primeiro explica pra gente o que é a inteligência artificial, né? Como que ela surgiu Certo. e tudo mais. A inteligência artificial, ela ainda é discutida o termo inteligência.
Eu gosto muito de um comentário do professor chamado Jaime Sichemann, que ele é da Politécnica da USP. Ele fala que, apesar dessa área ainda ser discutida, o termo ser discutido, a inteligência artificial nada é mais que um software. É você construir máquinas, né, construir scripts, programas para fazer operações no lugar dos seres humanos. Nada mais é do que um software. Ixi, não fala isso não, senão meu pai vai querer. Entendeu? Observe aí, eu tô comprando inteligência artificial, vai com Deus, vai embora. E como que ela funciona exatamente? O que a gente conhece hoje é o ChatGPT, né? Mas ChatGPT. O que é isso, Serginho? ChatGPT que você tipo escreve alguma coisa lá. Eu fico imaginando, eu acho que eu vou ser técnico de futebol. Aí coloca lá como, né, preparar meu time para ser campeão. Aí ele já te dá a lista lá. Torcer pro Galo. Não, mas aí cresce o negócio, não dá certo. Né? Mas como funciona isso, Luciano? De que forma que a inteligência artificial está chegando para a gente, né? Através de que meios? Vamos dizer. Com o ChatGPT, a gente teve a democratização da inteligência artificial, onde todos podem acessar pela internet e fazer questionamentos, e o chatbot, que é um robô, né? Um robô que transforma mensagens ali em texto, ele responde para você. E nós tivemos toda uma evolução a partir disso, que é a transformação de texto em texto, você pergunta, ele responde. A gente agora tem a transformação de texto para imagens, tem o DALL-E, né, que também é da OpenAI, e nós temos também da OpenAI o Sora, que é um vídeo que ficou muito famoso, reproduzindo vídeos aí de alguns segundos, se eu não me engano, que é a transformação de textos em vídeos. E agora a gente está chegando num poder muito grande da inteligência artificial. E aí é a preocupação que todos estão tendo em mente, que é tentar chegar na AGI, que é a inteligência artificial generalizada. Mas por enquanto nós não estamos nela, nós estamos na inteligência artificial estreita, que é a ANI, que é Artificial Narrow Intelligence. Por enquanto a gente não chegou nela. A generalizada seria o quê? A generalizada vamos supor, a gente tem 3 fases da inteligência artificial. Primeiro a gente tem essa N, que é Artificial Narrow Intelligence, que é a estreita, ela é muito específica. É onde os sistemas robóticos, eles fazem tarefas só para aquele campo. Ele não consegue fazer multitarefas. O ChatGPT, por exemplo, é um tipo de inteligência artificial estreita. A Siri e outros aplicativos dentro do celular Alexa também, a Alexa também. E aí, para a segunda fase, a gente tem a AGI, que é a inteligência artificial generalizada. Ou seja, generalizada porque ela não faz mais as atividades específicas, ela consegue fazer multitarefas. E depois a gente tem a terceira fase, que é a superinteligência, é onde eles comentam que é como se fosse uma inteligência somada de todos os seres humanos, onde ela é capaz até de se autocorrigir ou de multiplicar isso. Então, a gente está na primeira ainda, não chegamos ainda na segunda, mas é o que o Mark Zuckerberg está querendo chegar com o Llama 3. Quem que seria Mark Zuckerberg? No Facebook. Exatamente, o dono da Meta. Ele está investindo muito na inteligência artificial, comprou muitos GPUs da NVIDIA para poder rodar o Llama 3. A gente tem, como o Sérgio comentou do ChatGPT, a gente tem o Llama 2, que é da Meta, e o Mark Zuckerberg foi muito interessante o que ele fez, porque ele liberou o código, né? Enquanto a gente tinha a OpenAI, que de Open não tem nada, que o código da Open é fechado, então tá mais para uma Close AI. Aí o Mark, para não ficar fora do mercado, lançou o Llama 2 com o GPT deles, né? Com código aberto, onde você tem 2 arquivos ali para baixar. Um arquivo de parâmetros e outro que roda em C. E você consegue construir o seu próprio chat GPT, não, chat GPT não é mais, entre aspas aqui, baseado num código aberto do Mark. E ele quer lançar o Llama 3, que ele diz que pode alcançar a AGI,
que é a inteligência artificial generalizada. Isso aí, Entendeu, Serginho? entendi. É complexo, mas Complexo. Muito a gente começa a se tornar uma coisa um pouco assustadora, né? Com certeza. Porque a gente não sabe qual que é o limite disso, né? Eu lembro quando eu era menino assistindo desenho aí, 10 anos atrás, né? Quando era mais novinho. Com o seu filho, né? 10 anos atrás, estava assistindo com o seu filho, né? E aí a gente via aquele negócio de tipo as máquinas dominando o mundo, o próprio filme também, né? Que na época era ficção científica, que hoje está se tornando quase uma realidade, né? Então, você vê algum risco disso, das máquinas dominarem o mundo, assim, independente da ação humana direta? Esse é um caso que preocupou os grandes donos de empresas. Eles escreveram uma carta aberta recentemente para falar desse tipo de inteligência artificial. Pediram para parar, né, durante um certo tempo, para que não atingissem a AGI, desse uma pausa. E essa carta tiveram vários signatários. Mas a inteligência artificial ela não pode parar, porque tem um lado que ele é muito produtivo, ele é muito construtivo para muitas coisas que a gente está precisando na nossa sociedade, das melhorias que nós estamos precisando. Então, foi uma carta assinada, mas continua o avanço dos estudos, o avanço da legislação, inclusive o Parlamento Europeu acabou de aprovar leis para uso da inteligência artificial agora no mês de março. Então, ela continua, mas a gente precisa colocar limites éticos para saber até que ponto a gente pode utilizar a inteligência artificial de uma maneira Saberia dizer ética. exatamente o que foi aprovado lá? Parece que dados, por exemplo, de face, né, não pode ser usados em escolas, nas ruas. Então, se os dados de face, por exemplo, se a polícia quiser utilizá-los, tem que entrar com uma ação, alguma ação judicial, Não. mas não pode coletar dados de face das pessoas. E a empresa que descumprir isso vai ter multas ali bem altas, inclusive no período de eleição. Se tiver algum vídeo informando que o candidato está passando por uma inteligência artificial, a empresa tem que falar que aquele vídeo, aquela parte do vídeo, aquela imagem foi construída com inteligência artificial. Não vai poder se colocar informações na época de política tão livres assim. Tem que respeitar essa parte ética no período eleitoral. Na sua opinião, Luciano, qual que é o país que a inteligência artificial está mais avançada? Qual que é a região, o país, na sua opinião? Olha, é uma boa pergunta, porque assim, a gente fala muito que a China pode ultrapassar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu acredito que esteja na frente. Nós temos o Vale do Silício, onde saíram dali muitas empresas de inteligência artificial. Os Estados Unidos têm uma vantagem. Por quê? Porque a inteligência artificial é treinada com dados. E quem tem esses dados? Os americanos. Quantas vezes você entrou lá no Facebook, digitou seus dados, né, no Instagram? Então, quem está coletando seus dados? Os Estados Unidos. Toda vez que você entra no Facebook, começa a aparecer solicitação de amizade ali de pessoas que você nem conhece, tudo ali é informações que você passou e aí eles fazem associação com seu ciclo de amizades e colocam amigos para você. Então, os Estados Unidos está na frente, né, com muitas empresas saindo de lá, mas a China não está ficando para trás. E outra, além disso, a gente tem que falar do processamento de computação. Os Estados Unidos ainda não tem grandes empresas fabricantes dos GPUs, assim, de chips, né, de chips. Eles compram de Taiwan. Então, por isso que assim, eles ficam com medo de bombardear Taiwan, porque a fábrica dos chips está ali. E só que eles estão produzindo no Texas uma grande fábrica que acho que vai ser inaugurada em alguns anos, mas assim, Estados Unidos está correndo com o processamento da inteligência artificial, que demanda muito GPUs para o processamento, não é uma coisa tão simples, né? E está com a vantagem com os dados. Só que, falando assim de
projeção de inteligência artificial na economia, a PCW, que é uma empresa que informou que até 2030 vai ter injetado 15,7 trilhões na economia Nossa. por causa de inteligência artificial. PCW, a Price. A concorrente Price da Group. McKinsey, ela é PCW. Esse daí que você falou de Taiwan foi que teve também, logo no período da pandemia, aquela crise dos semicondutores lá, né? Isso aí eu lembro desse detalhe, que afetou a indústria como um todo, né? Você viu, até a indústria automobilística também foi afetada porque não Sim, tinha, né, matéria-prima exatamente. suficiente para produção, né? Celular e uma Isso. série de coisas. Carros não tinha sensores de câmeras porque estava faltando chips, por exemplo, por causa da inteligência artificial que os Estados Unidos estavam comprando. Então, assim, se a gente pensar na pesquisa da PCW, onde 15,7 trilhões serão injetados na economia por causa da inteligência artificial, só a China vai ter 44% desse valor. Os Estados Unidos, 23%. E nós aqui da América Latina, triste dizer isso, mas 3% só, que é meio trilhão, é que vai ser injetado com inteligência artificial. Ou seja, baseado nessa pesquisa, parece que a China vai virar o jogo em algum momento. Então, repete os números. Estados Unidos, quantos por cento? 23%. China 44%. e Brasil. América Sobrou ali Latina, 3%. Na América Latina, 3%, que dá meio trilhão. a América Latina ainda, né? Então, quer dizer, desde lá ainda de tem muita Cuba lá coisa. para baixo Isso. aqui, 3%. E como que essa inteligência, você acha que ainda chega em guerras? Nós ficamos preocupados com guerra. Você Sim. acha que vai existir guerras com a inteligência artificial, bombardeio, alguma coisa nesse sentido, ou não tem nada ainda, né? Porque a China sempre trabalha escondido, né, Serginho? Na verdade, assim, antes de você responder, eu acho até que já tem, né? Porque a gente vê esses drones aí na própria guerra lá da Ucrânia agora, vendo ataques ali de drones não tripulados, né? Que poderia ser os OVNIs, objeto voador não identificado, né? Mas eu acho que já tem um quezinho da IA ali, né? Exatamente. Israel tem um centro de inteligência artificial fortíssimo, né? Falando de guerra, por exemplo. E assim, a minha preocupação também, que eu penso muito, é nessa simulação de voz, né? Quando começa a copiar a voz de alguém. Aí você imagina num exército todo preparado para uma guerra, aí pega um áudio ali e fala, ó, o presidente, o ditador, sei lá, falou que pode começar a guerra e não foi nem a voz dele, né? Foi alguém. Fizeram uma Eu fake. penso muito nisso, Fake, um né? fake, O exatamente. Marcel já tem um IA instalado nele, que já faz a voz do presidente aqui, né? Os companheiros aí. Minhas amigas e meus amigos. Não O precisa nem Brasil de IA, tá vendo? vai chegar a inteligência, companheiro. Vou trazer a Dilma de volta, companheiro. É a nossa inteligência artificial, a Dilma. Minha companheira, a Dilma. Mas, inclusive, tem até um problema nisso aí, com relação aos bancos de dados, né, Luciano? Que de separações aí, como que é isso direitinho em relação a etarismo, a sexismo e outros ismos aí, né? Exatamente, Sérgio. Toda inteligência artificial ela é treinada com um banco de dados já existente, ou seja, banco de dados que foram construídos por seres humanos no passado. E nós cometemos muitos erros na coleta desses dados. Então, eu queria citar alguns exemplos aqui que são exemplos preocupantes para a gente pensar como que a gente vai fazer esses treinamentos para uma inteligência artificial mais ética, que seja usada de forma favorável para a nossa sociedade. Há uns anos atrás, uma empresa chamada Beauty AI, ela lançou um concurso de beleza somente da parte do rosto das mulheres e pediu para que candidatas enviassem as suas fotos para que fossem selecionadas mais bonitas, né? E aí foram 6.000 pessoas que enviaram suas fotos do mundo inteiro, e foram selecionadas 44 pessoas, né, 44 mulheres,
E dessas 44 pessoas, somente uma negra. E a preocupação era, tudo bem, haviam menos pessoas negras como participantes, mas não era para dar só uma, né? E aí começaram a investigar qual que era o problema que tinha acontecido nesse banco de dados para que selecionassem a maioria pessoas brancas e algumas asiáticas e uma negra. Acontece que esse banco de dados ele foi treinado com atrizes de Hollywood. E as atrizes de Hollywood no passado eram as mulheres brancas. Então, por mais que você não coloque no software, você não programe para selecionar pessoas brancas, ele mesmo seleciona as pessoas pelas fotos. Então, uma rede neural é pela foto. Você não sabe o que vai sair como o output. Não tem a programação if, else, como a gente faz normalmente. Então, o banco de dados ali estava enviesado com um viés racista, justamente pelo treinamento de pessoas brancas que eram as atrizes de Hollywood. Então, um viés racista. Um outro exemplo que eu vou dar também é um viés sexista. A Amazon, em 2014, começou a selecionar currículos através de inteligência artificial para trabalhar na área de tecnologia da informação. E quando começaram a ver os currículos selecionados, apenas homens. Então, o que estava acontecendo? Os homens são mais inteligentes que as mulheres. Sabe, isso aí até eu já sei. Isso aí- Nós temos aqui um exemplo, né? Isso aí não precisa nem explicar, não, Luciano e Luciano. Marcelo aqui, ó. O Marcelinho é uma inteligência artificial sexista. Eu já expliquei aqui. Isso aí, né? Nosso telespectador já está notando essa diferença aqui. É Ó. lógico. Nós somos mais inteligentes que as mulheres. Inteligentes. A Luciana falando isso só. Tá certo. E aí, na hora de verificar os currículos, eram vistos que apenas homens eram selecionados. Foram investigar, e aí o currículo das mulheres, quando aparecia alguma coisa que demonstrasse feminino, como foi campeã de xadrez, campeã, palavra lá feminina, foi estudou em escola para mulheres. Tudo isso fazia as mulheres serem excluídas. Por quê? O banco de dados foi treinado com pessoas do passado, que eram contratadas no setor de tecnologia. A maioria das pessoas no passado são homens, né? A maioria masculina. Então, tudo isso fez com que a Amazon selecionasse apenas homens para trabalhar no setor de tecnologia e com o tempo verificaram esse problema e acabou o software sendo retirado devido a esse problema sexista. Então, que a gente pode deduzir o seguinte, que é mais ou menos o que acontece com as pessoas mesmo, né? Por exemplo, a criança que é educada daquela forma e tal, né? Com pensamentos, né, machista ou racista, ou o que quer que seja, né? Qualquer preconceito ou separação aí, né? Isso reflete na opinião dela, porque a IA faz igual a gente, ela recebe a informação, ela processa aquilo do que, né, por exemplo, você me fala alguma coisa, eu vou processar com os meus conceitos, né, tirar a conclusão daquilo ali e tomar determinada atitude, né? A IA não é muito diferente, então, pelo jeito. Exatamente, Sérgio, tem toda a razão. E o último caso também é sobre um problema também que, de certa forma, racista. Uma empresa seguradora de saúde nos Estados Unidos estava verificando que as pessoas com doenças crônicas, quando iam para o hospital, já ia para a emergência diretamente ou para o CTI. E aí a empresa gastava muito com essas pessoas e eles queriam fazer uma redução de custo. Então, o que eles verificaram? Que era possível fazer um tratamento preventivo, onde a pessoa tinha uma coparticipação, então, com um valor mais baixo do que quando ela era internada, ela poderia fazer um tratamento preventivo e aí a empresa, né, a seguradora, teria uma redução dos seus custos. Com o passar do tempo, foi verificando que as pessoas brancas estavam fazendo tratamento preventivo e as pessoas negras não. O que estava acontecendo? Não foi falado
de alguma coisa racial no banco de dados. Estava tudo certo. O tratamento preventivo era o mesmo valor para todo mundo. O que estava acontecendo? Um problema social. Por quê? As pessoas negras, elas acham que podem, por exemplo, perder o emprego se pedir para os chefes serem liberados para poder fazer o tratamento preventivo. E elas também não queriam arcar com o valor, mesmo que seja inferior do que se fossem internados, mas o salário é inferior às pessoas brancas na parte socialmente falando. Então, isso contribuía para elas não fazerem um tratamento preventivo. Então, assim, embora na teoria foi tudo certo, mas não foi falado na parte social, na parte econômica, social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as inteligências artificiais que a gente está treinando, porque a inteligência artificial, ela é mais um caso de psicólogo, porque você conversa com ela como se fosse ser humano. Como que nós vemos o mundo? Às vezes o programador até fica um pouco de lado, porque como você manda na inteligência artificial é como ela responde para você. Então, se a gente tem um banco de dados que está enviesado, isso é muito perigoso. Então, quanto mais informação você dá para a inteligência artificial, mais especificidade tiver, você vai receber aquilo ali também mais, né? Porque, por exemplo, pegar um exemplo meio tosco aqui, mas falar, me dá uma receita de bolo. Vai lá te dá uma receita de bolo. Agora você fala, não, dá uma receita de bolo de chocolate com cobertura, castanha e não sei o quê. Aí vai ser mais detalhado. É nesse caminho, então. Exatamente. Uhum. Mas isso, nossa, antes de perguntar, eu estava preocupado. Agora eu estou mais ainda, porque eu estou vendo que, assim, hoje, uma das grandes discussões sociais que a gente tem é justamente em relação a questões ainda mais na esfera política, né, de levar a população, né, apoiar determinado regime ou, né, pessoa política e tudo. Então, é uma forma de manobrar muito mais fácil do que você tem até hoje, né? Porque hoje, às vezes, você vê o negócio, né, incrustado em escola, né? Porque a criança vai aprender aquilo ali e tal, né? Às vezes já tem esse viés político lá dentro, né? A gente percebe isso aqui no Brasil mesmo, em várias faculdades aí e tudo mais, né? Eu mesmo passei por isso de alguma forma, tanto é que na época de faculdade ainda contestei alguns professores meus, né? Falaram, não, mas nós estamos aqui para estudar, não é para falar de dar opinião, o senhor passar opinião para nós para a gente seguir isso, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui, o primeiro curso que eu fiz administração, professor de economia só falava em Karl Marx. Eu falei, mas, meu amigo, vem cá. Tá, tudo bem. Fez parte da história da economia? Fez. Né? Mas a nossa economia não é baseada em Karl Marx, muito pelo contrário. Né? O Brasil é um país capitalista, até onde eu sei. Né? Teve um ranca-rabo na época, né? Mas eu não gosto de polêmica, então. Né? Não gosta, né? Mas ficou. Agora pensa aí, se você na inteligência artificial você começar a levar, né, doutrinas e tudo para dentro ali na hora de montar esse banco de dados, né? E do jeito que está o mimimi hoje, igual nós já falamos, isso vai ser um perigo, vai ser. Eu tô com dó de quem vem para frente aí, viu, para viver nesse planeta nosso, rapaz. Ó, Lembrando, Serginho, pedir a turma para se inscrever no Né? canal, curtir a página, Só curtir observa o Só Observa o podcast. Podcast, o Instagram também, Facebook, né, no YouTube, Só Observa o Podcast, para você aí mandar para mais pessoas, compartilhar com quem você acha que gosta desse assunto. Eu acho que esse assunto, futuramente, todo mundo vai ter que dominar, né, Luciano? exatamente, ninguém vai escapar dessa. E complementando o que o Sérgio falou, todas as inteligências artificiais hoje têm um viés de esquerda, exceto a do Elon Musk, que é a Grok, tem um pouquinho mais para o lado direito, da direita. Se você perguntar, por exemplo, para alguma inteligência artificial, lá, um chatbot, falar sobre o Bolsonaro, vai ter
pouca coisa. Se Isso você... foi um absurdo aí, tá ok? Pô, aí não, pô. É sacanagem, ó. Isso é coisa da esquerda aí. Ou às vezes até corta, assim, sabe, a mensagem. Se falar do Lula, já aparece mais coisas. Assim também do Trump e do Biden. Fala melhor do Biden do que fala melhor do Trump. Então fala melhor do Lula do que do Bolsonaro. Exatamente. Mas por quê? Foram treinadas com banco de dados da esquerda. Lembra que o Vale do Silício, né, lá do lado ali do San Diego, é um pessoal mais da São esquerda. Francisco. Então, as pessoas começam a treinar com seus bancos de dados. E qual é a opinião política Eu da vou chamar o Discovery? general aí, tá ok? Vou chamar o general aí. Pô, Hoje, minha tarefa de casa hoje vai ser o seguinte: chegar lá e jogar lá no ChatGPT. Como estocar a venta? Aí eu quero ver quem é que é a resposta que vai sair. Apareceu a foto da Dilma ali. Pode ser. Né, vai que. mas Mas às vezes, né, o banco de dados lá já deu uma. E o impacto na economia? Você acha que. Então, o impacto da economia, como eu Super falei, bacana, né? dessa parte da previsão, da PCW, da McKinsey também, que falam que são muitos trilhões injetados na economia, a gente vai ter um grande valor injetado. E, além disso, vão surgir novos empregos também, a gente tem que pensar nisso. Alguns não vão continuar, principalmente trabalhos rotineiros, com baixa cognição, repetitivos. Esses trabalhos tendem a ser diminuídos, né? Talvez até a sua extinção. O Bolsa Família vai continuar ou ficar na rede o dia inteiro? É repetitivo, né? Porque o cara fica lá na rede o dia inteiro, né, Serginho? Você está Fica lá, recebendo Bolsa Família, Marcelo? acabou que fica lá em casa vendo televisão, sessão da tarde. Um grande especialista da inteligência artificial, que é o Yuval Harari, ele comentou que no futuro a gente pode ter os humanos inúteis, que são aqueles seres humanos não empregáveis justamente por causa da inteligência artificial. Falam-se, né, Elon Musk já tem falado sobre uma renda básica para as pessoas, Isso, e, mundial. assim, é como se o comunismo fosse implementado na sua prática, né? Karl Marx talvez estivesse feliz ali no túmulo, pensando que talvez no futuro possa ser implementado um tipo de comunismo, porque pode ser que os empregos sejam extintos por causa da IA, e aí a gente tem essa renda básica. É um pensamento. Na verdade, eu acho que aí fora da IA nós estamos tendo também não vou dizer, não chega a ser uma revolução até então, mas a gente percebe o seguinte: hoje você tem pessoas muito, muito, muito ricas, né? Porque, por exemplo, você chega aí, o Elon Musk, se não me engano, a fortuna pessoal dele já passou de trilhão, Sim, né? Você tem aí Jeff Bezos e outros, né? Cada um do seu setor, né? E essa renda concentrada é maior do que PIB de muito país, né? Então você pensa, o poder desse pessoal aí é muito grande. Então são pessoas que estão direcionando o mundo para o lado A ou B, né? Mas até onde isso daí existe essa ética, até onde os países, né, têm controle sobre isso, até porque hoje a gente está num mundo globalizado, né, totalmente diferente. A hora que você fala em, por exemplo, a pessoa faz alguma coisa aqui, né, igual foi o caso nós comentamos lá do próprio Elon Musk com o Alexandre Moraes, fez um negócio aqui, mas está lá nos Estados Unidos, pô, vai processar Elon Musk. Eu tô imaginando a cara dele de preocupação, deve pegar. Então, sim. né, é um assunto muito mais amplo, né, muito mais complexo do que, né, a gente imagina, né? E falando em PIB também, pensando em 2019, com resultados também divulgados pela PCW, se a gente coloca no ranking, né, das empresas mais caras do mundo, a Amazon em primeiro, com 802 bilhões de dólares, aí a A gente Amazon é a empresa tem mais cara do mundo? em 2019, a Microsoft com 789 milhões de dólares. Bilhões, né? Bilhões. Milhões. Eu falei milhões? Milhões, Bilhões. Bilhões. Bilhões, A Amazon 800 bilhões. A 82 Amazon falou do bilhões. Eu falei bilhões, eu acho. É. E a outra 789 bilhões, a Microsoft.
Em 2019, a gente tinha um PIB do Brasil de 1,7 trilhão. Ou seja, duas empresas, a Microsoft e a Amazon, que hoje utiliza muita inteligência artificial, somada as duas, dá quase o PIB do Brasil. Então, a gente também tem que pensar muito nas nossas empresas aqui no Brasil, porque se a gente vai injetar 3% na economia até 2030, a América Latina como um todo, e a gente está vendo empresas que somam quase o PIB do Brasil. Então, é oportunidades para as empresas brasileiras também focarem na inteligência artificial, justamente para poder elevar o seu capital e também a contratação de pessoas. Isso. São números assim, além da nossa realidade, né? Então fica até Além. difícil da gente imaginar o que é isso, porque ao passo que a gente comenta essa questão do PIB brasileiro, se você imaginar que o PIB oriundo da indústria no Brasil, 75% da indústria brasileira está no ABC Paulista e Vale do Paraíba. Um pedacinho ali, né, que territorial dá nem 1% do território brasileiro, né? Então tem umas disparidades muito grandes aí, né? Sim, com É certeza. complicado. E nessas profissões, Luciana, assim, a gente está falando, por exemplo, carro autônomo, né? Igual tem outros veículos e tudo. Você acha que a IA que vai ser responsável por chegar num patamar que esses elementos vão funcionar sozinho, de fato, né? Carros. A gente vê que já tem, né? Mas eu acho que hoje a gente se barra mais no problema jurídico, né? Porque, tipo, se acontece um acidente, de quem que é a culpa, né? É do motorista, é de quem fez tá É do monitorando IA. o carro, né? Do IA. Então, mas já existe alguma coisa nesse sentido também, através da inteligência artificial? Nos Estados Unidos, a gente já vê circulando, né, os Ubers, digamos assim, os táxis lá com inteligência artificial já está funcionando. E aqui no Brasil, ainda a gente tem uma série de processos para poder automatizar tudo. Ainda não sei qual estágio que está, mas são várias etapas até atingir essa autonomia total. Então, você começa colocando alguns sistemas para ver com o motorista junto, pilotando, para ver se consegue fazer toda a direção de uma forma correta e vai aumentando esse tipo de inteligência até atingir a autonomia. Então, testes aqui no Brasil precisam ser feitos. Eu só não sei em qual etapa desses testes que estão sendo Que eu realizados. sei, que eu conheço, que até porque o carro que eu ando, ele tem uns negocinhos desses, você liga o piloto automático dele, ele já é um piloto automático mais evoluído, porque O meu também tem. O ele meu, quando acaba a acelera, gasolina, para. isso é bom. Inteligência Ainda artificial. O bem, meu carro depende, se estiver na descida, não. acabar a gasolina, para, né? Então, a inteligência do meu me avisa, fala, acabou a gasolina. Pelo menos isso, né? Mas, tipo, você coloca lá, você programa a velocidade e tal, o carro, ele acelera e freia sozinho, né? Chega na estrada, faz a curva sozinho também, só que a gente esbarra em outros problemas. Por exemplo, a leitura para o volante virar sozinho depende das faixas da estrada. Aqui a gente não tem nem o asfalto direito, quanto mais pintura, né? Em algumas estradas, Dá para tipo fazer. do lado de São Paulo, funciona. Você deixa lá, só que o kart exige também que você fique com a mão. Por exemplo, você larga lá, cruza os braços, dá uns 20, 30 segundos, já começa a piscar uma luzinha lá para você botar a mão de volta no volante. Mas se você deixar, ele faz a curva. Só que você está ali, né? Você ainda está lá dentro. Se bem que eu estou pensando o seguinte, Marcelo, a próxima multa que chegar, eu vou botar lá e identificar o condutor, vou botar autônomo. O problema. É isso. O problema disso perde. também é que tem que pôr um boneco dentro do carro aqui no Brasil, porque o povo gosta mais de brigar no trânsito, né? Então, o outro que buzinar tem que pegar, pelo menos, bater no boneco, né? Porque o você povo vai gosta ficar de brigar aqui no frustrado, né? trânsito, né? Gosta demais. Papapá! Ah, não tem ninguém ali, não. E as redes neurais, Luciano, como que funciona isso? Isso é Né? interessante. Isso é... Porque Olha, é muito interessante isso, porque Esse assim, é- a gente está falando de redes neurais agora, de deep learning, como se fosse um assunto do momento, mas isso aí vem lá de 1940, De quem que você falou? De P-Learn? deep learning. Então tem que explicar pra gente o que é o P-Learn. Vamos lá. Começando aí do início das redes neurais, lá no advento da Segunda Guerra Mundial,
já tinham duas pessoas pensando nesse sistema para montar a inteligência artificial, que é um neurocientista e um matemático. Um chama McCulloch e o outro Watts. E eles construíram uma simples rede neural baseada no cérebro humano. Então, assim, a gente tem a rede neural biológica e a rede neural artificial. Como funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro funciona, né, com neurônio, a gente tem lá a célula neural, com os dendritos, que são raminhos que pegam a informação ali de outro neurônio, tem o corpo celular, que é onde faz toda a reunião dessas informações de entrada, e pelo axônio conduz a mensagem se vai ser ativada ou desativada. O neurônio artificial, ele funciona da mesma maneira, onde você tem umas informações de entrada, vai fazer um cálculo ali dentro dele e vai sair uma resposta. Sinapses. É ou não é? 1 ou 0? É como se fosse isso. Posso dar um exemplo? Claro. Se Vamos quiser lá. usar a inteligência comigo, você pode ficar à vontade, viu? Não tem problema não. Depois eu vou dar um exemplo para você. Eu vou tentar aqui dar um exemplo muito assim, simples como é que funciona, mas a gente sabe que as redes neurais, elas são muitos neurônios, milhares de neurônios, Depende, o Serginho já entendeu 40%. com muitas camadas ali dentro, então não dá para falar assim de uma coisa mais específica. Mas no geral, se eu desse um papel para vocês aqui agora e pedisse para vocês escreverem para mim números de 0 a 9. Então o Sérgio vai escrever do jeito dele, Marcelinho vai escrever do outro, e eu aqui vou escrever de outro. O que a gente faz? Vamos pegar cada um desses números, certo? Vamos digitalizar e recortar. Vamos pensar no número 1. O Sérgio desenha por exemplo, um pauzinho. Você vai lá. Ele adora. Pauzinho ele adora. Você falou, você foi na. Ainda bem que você deu esse exemplo, né? Gente, eu comi um palhacinho no café da manhã, não é possível. Essa foi boa. Engraçado. Ô, Igor, corta aí pra nós. Não vai cortar, não, Igor. Faz o seguinte, bota uma chamadinha da Praça é Nossa aí pra ele, porque ele tá tão engraçado. Essa aí foi boa demais. Nossa, a gente podia acabar. Por dentro eu tô rindo que eu não dou conta, sabe? Eu não tô conseguindo exteriorizar a graça que eu tô achando. Então vou continuar. O Sérgio tá com o pauzinho. Mas pode falar? Pode, claro, não tem problema Então, não. o Sérgio faz o número 1, pauzinho. Você vai lá, desenha um pauzinho com um tracinho. Eu vou lá, faço o tracinho, o pauzinho e embaixo. Aí a gente vai jogar isso numa rede neural para ela reconhecer o número de 0 a 9, mas vamos começar a pegar o número 1 lá para jogar na rede. Então, assim, cada imagem digitalizada, vamos supor que a gente tem uma imagem do número 1, lá a gente pega o número 1 do Sérgio, que é uma imagem de 28 por 28 pixels, uma matriz, que dá 784 elementos se a gente for transformar num vetor. Esse vetor é a entrada para a rede neural. E dentro desse vetor, a gente tem informação de como é o processamento da imagem. Vamos supor, pensando nas cores, de 0 a 255. Então, o número 1, o pauzinho lá dele, tem lá as cores de 0 a 255, e essas informações vão para dentro da rede neural. Então, como que a gente vai construir essa rede neural bem simplona? Vamos colocar lá 10 neurônios que vamos representar, vamos supor, por bolinhas. O 0, 1, 2, 3, como se fosse tudo alinhado nessa direção até o 9. Aí vamos pegar a imagem do Sérgio, o número 1, vamos jogar nessa rede neural para ela poder tentar descobrir que número que é esse. Na fase de treinamento, a gente tem que falar que esse é o número 1. A gente tem que ter um gabarito de falar, olha, tá entrando o número 1, porque tá entrando na fase de treinamento. Como que a gente fala isso? Como a gente tem os neurônios de 0 a 9, no número 1, no neurônio número 1, a gente tem que falar que a resposta é 1 e no restante é 0. Então, vai ficar dos 10 neurônios, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, certo? Esse é o gabarito para falar que é o número 1. Então, entra as 784 posições, que é um vetor,
dentro dessa rede neural, para cada pixel, vai entrar em cada neurônio diferente, vai ter um cálculo lá dentro dessa rede neural, que vai ter um somatório com os pesos e os bias. Eu não vou entrar em detalhe, mas esses pesos Você e não está bias... entrando em detalhe, não? Que isso? Eu tô quase indo embora, vamos embora, Sérgio. Eu sou burro demais. Eu tô começando a rir, que eu tô vendo a fumacinha saindo aqui. Ela falou assim, não vou entrar em detalhe. Eu tô olhando para ela assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não, já fundiu há muito tempo. Eu vou embora, eu sou burro demais. É o mesmo que agora a minha falou que os homens são mais inteligentes que as mulheres. Eu achava que eu era inteligente. Pelo amor de Deus. Continuando. Não precisa detalhar, não. Vai do jeito que você está explicando aí mesmo. Eu não vou dar as fórmulas, não. Só falar assim que tem essas informações. Vamos supor, o primeiro do número lá, 784, o primeiro lá, geralmente o número 1 é uma camadinha preta e o número que está mais próximo da cor branca. Então, vai estar umas cores de 234, 235, vai ter essas nuances. O primeiro ali, digamos que é o preto na imagem. Quando você pega a imagem, tem o 1 e o fundo preto. Então, o primeiro ali é um valor que vai mais próximo do zero. Então, vai ter um cálculo dentro dessas redes neurais de cada valor desse e vai retornar um número. Esse número vai passar para uma outra função que vai me dar valores de 0 a 1. E aí, o que vai acontecer? Vai comparar com o gabarito. Aí, o problema é que esses pesos e esses bias, eles são aleatórios. Ou é o programa que fornece, ou é você que fornece, e de primeira, às vezes não vai ser o número 1. Por quê? O número 1, por exemplo, é o pauzinho. Tem um pauzinho no 5, lá no 5, tem lá no Só que ele está em outro ponto. No 4, meio entortadinho, tem no 7. Então, talvez na primeira fase de treinamento, ele fala assim, poxa, deu um número 1 lá no neurônio lá que fala que é o 7. Tá alguma coisa estranha. Não tá estranha, porque os pesos e os bias, eles são aleatórios no início. Então, tem que usar um mecanismo que eles falam de backpropagation, que ele vai consertar para você esses pesos e esses bias, para que você comece a treinar, até lá no neurônio 1 sair 1. Aí, pronto. Toda vez que entrar o número 1, aí vai ser o número 1 lá sendo treinado. Com aqueles mesmos parâmetros, aqueles mesmos pesos e bias, vai achar que é o número 1. Se não for, vai ter que calcular tudo de novo. Se for, vai para o meu. Se bater que deu o número 1, vai para o meu. E assim a gente vai treinando os números para fazer o reconhecimento. Isso é tipo reconhecimento de voz, quando a gente fala com a Siri, ela não entende nada, você pede alguma coisa, eu falo, ir para casa. Eu falo, não entendo onde você quer ir. Deve ser isso, né? Mais ou menos. Porque igual eles têm os desenhos. Esse neural seu, Marcelo, eu tô achando que vai ser o seguinte: sua mulher um dia vai pôr na sua cabeça assim. Das duas, uma, Sérgio. Ou ela injetou inteligência artificial nela, ou ela é a própria inteligência em forma de pessoa. Porque aí vai colocar no celular, a hora que alguém falar assim para você, Marcelo, vamos tomar uma hoje? Aí já vai acionar aqui o chipzinho na sua cabeça e já vai estar programado respondendo. Não posso, hoje eu tenho que ir para casa. Entendeu? Vai ser uma coisa assim, mas. Rapaz, o negócio é complexo. É complexo? Assim, a única coisa que eu entendi foi a hora que você falou do pauzinho, o resto e o número 1. Até o 0 e o 9 eu entendi. Você tá vindo bem. Depois passou ali, eu vou te falar um negócio que eu tenho que estudar mais um pouquinho. Depois você me passa o livro, a escola que você estudou. Vamos matricular na Sérgio? Fazer o quê, rapaz? Tá doido? Isso a gente está falando das redes neurais, assim, bem simples, obviamente, que tem as mais complexas. O ChatGPT foi treinado com um monte de rede neural, com um monte de parâmetros. E olha que ela não está detalhando, Sérgio. Imagina se tivesse. E aí é por isso que a gente não consegue verificar a saída de informação, por exemplo, de um programa GPT, porque é tão complexo o cálculo ali dentro que não tem como saber como que está separando as informações. Então, esse é algo que a gente tem que parar para analisar. Não conseguimos saber o que tem ali dentro. O Samsung S24 está vindo com inteligência artificial pesada agora, né?
Parece que a inteligência artificial ela vai ser cada vez mais utilizada, inclusive lançou aquele Rabbit que você não precisa de aplicativos. Eu acho que no futuro nosso celular não vai precisar instalar aplicativo. Vai ser pelo comando de voz, você chama seu Uber, pede comida pelo iFood só por comando de voz, sem baixar nenhum Não, aqui em Minas nós aplicativo. vamos ter problema demais. Nossa Senhora. Né? Até ele entender o sotaque mineiro, Quero um vai pão de ser queijo. difícil. Não, e vários sotaques também. É. Vai ter que ser não vai ser mais, ele é regional, ele é aqui de Minas, ele Vai ter que ter uma tradução, né? Você não entende mineirês direito. Então, se eu falar para você, você sabe se sons passavas? Né? Aí, isso não é para qualquer um. Né? Mas, Luciana, tem alguma relação, assim, aliás, com certeza vai ter, né? Mas dos. Como é que chama hoje que eles usam lá para. Fugiu o nome do negócio, rapaz. Da inteligência artificial com a coleta dos dados que acontece. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando, se você está com o celular com seu Instagram logado aqui, coisa de falar, nossa, né, gosto muito do Rio de Janeiro. Aí, na hora que você entrar lá, você vai lá no coisa, já está aparecendo ali propaganda de pacote para o Rio de Janeiro, passagem, hotel, não sei o que, papá. Né? Então, hoje essas redes todas já captam aqui, a gente acha que o microfone está desligado, mas não está, né? E já tem tudo isso. Como que a inteligência artificial vai trabalhar meio a isso, né? Eu até vi uma entrevista esses dias, eu não lembro se a pessoa era da área do direito ou foi na televisão, não lembro se é SBT ou Band. Ele jura que a inteligência, não, que quando o celular está desligado mesmo. Você acha que está? A gente Eu que acho que não. pergunta. Não, na sua opinião, você como estudiosa aí no assunto, você acha que o celular desliga? Eu fico preocupada com hackers. Até talvez a empresa, por questão de ética, o sistema seja desligado, mas acredito que possa ter hackers que possam usar a inteligência artificial para que capte informações suas. E em humanos, como é que está esse estudo, esse avanço? Você acha que quando que vai? Como será? Injetou aí o chip em humanos, como que será? A pessoa vai ficar mais inteligente por um dado assunto? Como é que estão os estudos em relação a humanos? Eu assisti esses dias o professor Nicoleles, Miguel Nicoleles. Ele foi o precursor, digamos assim, nessa área de implantes cerebrais. E alguns alunos que ele teve de doutorado e pós-doutorado fundaram a Neuralink. Se eu não me engano, foram 3. E essa empresa foi comprada pelo Elon Musk, que acabou de fazer a implementação no cérebro de uma pessoa, e a gente viu a pessoa jogando xadrez com os pensamentos. Está tendo um grande marketing em cima disso, como se isso fosse algo que pudesse implementar em qualquer pessoa, para você colocar um chip na cabeça, talvez pilotar seu carro só por pensamento. Pilotar em carro, então tinha que pôr em mulher, né? Não, se esse negócio implantar aqui e o povo começar a dar certo, eu já estou satisfeito. Já é um grande avanço. Assim, eu não sou machista, não. Só estou falando que. Marcelinho vai sair, será que vai sair vivo daqui hoje? Vai chegar em casa É e brincadeira, viu, Marcelinho. gente? Isso aí é só. É o que o pessoal fala aí nas Dizem. ruas, né? Dizem, né? Depois vai ficar no meio da rua, eu vou andar com o carro para ver se eu só vou E eu vou te contar um negócio, e você, ainda comentando com a Luciana agora mesmo, você está achando, nós estamos falando aqui da inteligência artificial, falamos aqui, ela explicou bastante, mas eu vou te falar que ainda tem mais coisa ainda. Sabe de que nós vamos falar aqui? Raio laser. Nossa Senhora. A cara dele. Não, mas só terminando essa questão do professor Miguel, ele citou até um caso na Suíça, onde teve um implante semelhante ao Neuralink, mas não é, numa pessoa que nem tinha muita deficiência motora, porque também tem vários níveis ali, né, para saber o movimento das pernas, dos braços, se é as duas pernas, tem vários níveis ali. Então a pessoa nem chegou a ser um paraplégico total e teve esse implante no cérebro.
O grande problema é que esse chip ele tem um tempo dentro do cérebro. E esse tempo, na hora que precisar removê-lo para trocar, o tecido conjuntivo ele gruda no chip e o professor Miguel até fez alguns eletrodos, alguma fiação que consiga puxar e não afetar. Mas o risco de infecção é muito grande. Então, pensa numa pessoa que não está totalmente deficiente, implementou isso no cérebro lá na Suíça e ele saiu com meningite. Ele teve meningite, Nossa. então não é algo assim, vou implementar para fazer um download de algum livro e ser a pessoa mais inteligente do mundo, vou controlar as coisas pelo pensamento. Não é algo de marketing tão simples. A gente tem que pensar nas consequências disso. Na hora que retirar, pode causar alguma doença? A gente entrar saudável e depois não ficar saudável por causa de uma doença que você pode ter de um contágio na troca, Eu por prefiro, exemplo. então, morrer burro, viu, Sérgio? Tá. Tem com esse chip pro meu lado, não. Deixa a minha É, inteligência aqui mesmo, viu? cara, eu acho que o mundo como um todo está passando por transformações assim, né, muito drásticas, né? Não só essa questão de inteligência artificial, como outras coisas. E a gente pegou esse período da mudança, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, né? Mas o que já vem sendo chamado de revolução digital, que a gente não sabe até onde isso vai, né? Porque a última grande revolução que a gente teve foi em 1917, que foi a Revolução Industrial, né? E eu acho que hoje, assim, não chega nem 20% do que a gente está passando e vai passar ainda, né? Porque tudo isso é muito novo. A gente, né, pensa, pessoas, né, igual a Luciana, que estão, né, engajadas nisso, conhecem, ainda com certeza tem muita dúvida, muita incerteza com o que vai acontecer. Agora imagina os réis mortais aqui igual a gente, que não faz nem ideia, nem sabe o que está se passando, né? A gente vê o que vai aparecendo, mas com certeza, principalmente quando você fala, agora mesmo a gente citou questão de exército aqui, rapaz, pensa que era aquela área 51 dos Estados Unidos, o que não está rolando lá dentro essas horas? Entendeu? O que está sendo elaborado, estudado, trabalhado lá dentro? Com certeza eles já estão, assim, pelo menos uns 5 anos na frente do que está aqui, né? E quando você vai para outros lugares, para outros países, né? Você pensa aí uma Coreia do Norte. Você acha que aquele cara Kim Jong-un, ele pensa duas vezes pegar lá meia dúzia lá para botar um chip desse para fazer um teste lá? Com Tá certeza. nem aí, né? Era só você lembrar na época do Covid lá como que era essa estatística, né? Um caso de Covid, zero. Zero. Então, esse eu acho que é o grande problema aí do futuro da inteligência artificial, assim como toda questão aí relacionada à tecnologia, né? E muita coisa assim, desde a evolução da inteligência artificial, que começou lá em 1940, com essa primeira célula neural que não tinha, era um pouco rústica, não tinha esse treinamento de pesos e de bias como citei. Aí depois teve em 1956 uma reunião dos Estados Unidos, onde foi definido o tema inteligência artificial em Dartmouth. Aí em 1958 a gente teve o Perceptron, que é uma rede neural construída por Rosenblatt, que ele faz a atualização desses pesos e bias, ou seja, a gente está falando de redes neurais desde 1940. E aí a rede neural, ela travou um certo momento por causa da falta de processamento. Naquela época, os processamentos eram muito baixos por causa da quantidade de Os bytes lá, transistores, assim, e agora a gente está falando de treinamento com GPUs, né? Inclusive o Mark comprando o GPU da NVIDIA para fazer esses treinamentos, a gente não está falando de CPU, está falando de GPU e são as placas dos joguinhos, né? Então, graças aos joguinhos aí, a gente está tendo uma evolução no treinamento de redes neurais. E aí, o próximo passo ainda trava bastante a parte do treinamento das redes neurais, que envolve cálculos gigantes, enormes. Por exemplo, o chat GPT-4, a gente está falando de mais de 1 trilhão de parâmetros, né? Então, são muitas camadas ali de células neurais artificiais para treinamento. E a próxima evolução que
que já tem, né, que já está começando, que é o computador quântico. Então, a gente precisa dos transistores, a capacidade deles dentro de uma área está diminuindo cada vez mais, a gente está na ordem de nanômetro, não tem como processar, assim, dificuldade em processar grandes redes neurais, e aí já está partindo para o computador quântico. O que é o computador quântico? Isso eu quero saber. Tá bonito até Quanto que agora, é? né? Quanto que é? O que é isso? Explica para nós. Vamos lá, Marcelinho. A gente representa letras, números no nosso computador através dos bytes, né? Os bytes, a menor unidade deles é o bit. Então, a gente tem o bit aí de 0 e 1, 0 e 1. No computador quântico, a gente tem os qubits, que é o 0 e 1 e a superposição do 0 e 1, porque a gente está entrando no mundo da mecânica quântica. Então, a gente tem uma terceira possibilidade aí, o 0 e 1. Vamos supor, a gente tenha 2 bits e a gente que represente os 2 bits, 0, 0, 0, 1, 0 e 1. Imagine que cada um desses números represente o número 0, 1, 2, 3, 4. Logicamente que isso na realidade não é, porque a gente está falando, no nosso computador são 8, né? 1 byte são... Então, 8 bits, exatamente. Então, a gente tem esses 4 números, vai entrar lá no seu computador, tem os 2 bits, e você quer fazer um número ao quadrado. Então, você quer fazer um número 0 ao quadrado, então é o 0, 0 ao quadrado. Quer fazer um número 1 ao quadrado, ele é o 0, 1 ao quadrado. 2, 0, 1, 0 ao quadrado, e o número 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, o 3, 1 ao quadrado, certo? Então, para você fazer cada um desses números ao quadrado, você tem que fazer no seu computador normal 4 operações, 4 de uma forma sequencial. Quando você joga para um computador quântico, você tem a superposição. Então, se você tem um número 1, 0, ele pode ser o 0, 1, pode ser o 0, 0 e pode ser o 1. Então, você está fazendo de uma vez só as 4 operações pelo princípio da superposição. Então, você elimina 4 cálculos para um processamento mais rápido. Ou seja, 4 vezes mais rápido. Exatamente. Aí pensa em cálculos mais pesados ainda, o quanto esse processamento vai ser mais eficiente. Mas qual que é o grande problema? O grande problema é que um computador quântico, ele precisa entrar na mecânica quântica para funcionar. E para entrar nesse mundo, a gente está falando do mundo subatômico, que precisa ficar a quase zero absoluto, né? A gente tem o 0 Kelvin, que é o menos 273,15, eu acho, graus Celsius. Frio. É bem frio. Então, você tem que construir grandes sistemas para pegar uma pecinha pequenininha e super congelar aquilo ali para poder fazer os cálculos. Então, é maravilhoso aumentar o processamento? É maravilhoso, mas como se faz isso? O sistema ainda não é viável. Não, vamos embora. Tchau. Tchau pra vocês, vamos embora. Vou passar aqui. Deixa eu tomar um ar ali, ué. Deixa eu tomar um arzinho ali, ué. Aqui você não está acostumado ao seguinte, hoje você está tendo uma aula. Entendeu? Aula? Depois tem prova, viu? Prefiro fazer japonês, né? Mas essa é bem complexa, né, Sérgio? Bastante. É bem complexo. Ela já deu aula de informática, matemática, física, anatomia, aula do cérebro, química. Não, mas só você pensar, cara, a memória que tem num celular desse hoje, há 30 anos atrás, dentro dessa sala aqui, não caberia. Exatamente. Né? Hoje está aqui dentro do celular, aqui você guarda foto, mas é muito complexo, gente. É muito complexo. É muito difícil. Tal da IA. É um nome simples, mas é complexo. E agora eu vou falar. E isso que ela ainda não está detalhando, né, Sérgio? Se tivesse detalhando, então, eu já gente, meu tic-tac aqui já tem 2 brigas já. Eu nem tenho isso mais, não. Mas assim, a gente tem sistemas de inteligência artificial mais simples do que as redes neurais. A gente tem outros que às vezes utiliza em sistemas no dia a dia
que são métodos, né, que não são redes neurais. A gente tem regressão logística, árvore de decisão, SVM, KNN e uma série aí de outros que a gente pode utilizar também para previsão, né, regressão linear, por exemplo. Você lança seus dados e você, por uma reta, você consegue prever alguma coisa. Prever quando o Serginho vai pagar um churrasco para nós, por exemplo. Isso aí já pagou. Já. Bom, mas tem umas coisas fáceis. Se botar nessa régua aí quando o Galo vai ser campeão de novo, aí já vai jogar lá pra frente. O dia que colocar o chip em você e no Igor, o primeiro lugar que vocês vão é na loja do Galo comprar a camisa do Galo. Né? Vocês vão ficar inteligentes. Né? Vocês já vão lá e falar, acabou o Flamengo o quê? Isso era burrice. Né? Ó, e vou te falar um negócio. Você disse todos os assuntos aí que ela falou, ainda tem um detalhe, cara. Você gosta de. Já viu nas festas lá, tem uns raios, assim, tem aquela iluminação, todos laser ali, Laser. para operar o olho, para não sei o quê, né? Laser para Então, depilar. você acredita que a Luciana entende laser também? Sério? Tô te Qual falando, laser? A espada do Jedi lá? do Jedi. Não. Aí eu não sei, aí ela vai contar pra gente. Então conta pra gente. Vamos começar. O que é raio laser, né? Vamos começar Raio daí. laser? Raio né? laser, olha só, né? O laser está tão presente hoje na nossa vida, no dia a dia, nas cirurgias, né? Quando a gente compra o aparelhinho para poder fazer uma indicação, PowerPoint. E assim, o laser eu falo que é uma solução em busca de problemas, porque é como se solucionasse tudo, né? Em todos os campos o laser está presente. E assim, eu fiz o meu mestrado na área de laser, na parte de meteorologia, que é estudar os níveis atômicos para fazer a medição do tempo de uma forma mais precisa, né? Hoje, como que mede o tempo? O tempo, você pega o átomo de césio nos seus níveis atômicos e conta 9 bilhões de oscilações ali dentro, jogando um laser, aquilo ali dá 1 segundo. Hoje o tempo é medido assim. E aí meu estudo foi na área do cálcio. Não trabalhei diretamente com relógio atômico de cálcio, mas era uma precisão maior que poderia dar em relação ao césio. E aí eu estudei a interação de alguns lasers em átomos de cálcio a baixas temperaturas. Cálcio tem no leite, né? Tem no leite, era esse mesmo. Dependem todos, né? Se tiver lá sem cálcio. Mas como que é formado o laser, né? Porque a gente vê aquele feixe de luz, né? Aquilo ali é o quê? Falar nisso, Serginho, pede pra turma. Antes Escrever. Joga um laser lá no Só Observa Podcast, né? No YouTube, Instagram, Facebook. Um joinha também, se estiver gostando aí. E escrevam aí nos comentários. Vocês entenderam? Estão entendendo direitinho? Porque eu estou entendendo direitinho. Estou achando que um dia você vai ter que voltar aqui, porque é só para responder as perguntas. Né? A galera deve estar. Então, só observe o podcast, inscrevam no canal, né, compartilhe aí o nosso podcast que você está vendo neste momento. Instagram também, só observe o podcast, Facebook, dá um joinha, né, e tudo mais. Né, inscreva lá. Curtam a página, exatamente. Sigam a página no Instagram. Praxe, né? O que der para fazer, vocês fazem aí, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Vamos lá. Ajuda os dois inteligentes aqui. Inteligência artificial. A gente até achava que era um pouquinho, né? Depois de hoje eu vou repensar. Laser. Então, vamos lá, vamos falar do laser. Para a gente ter um sistema de laser funcionando, basicamente a gente precisa de 3 partes, que é o bombeio, que vai ativar o átomo. A gente precisa de um meio para que ocorra essa ativação e um conjunto de espelhos para que a luz possa ficar ali armazenada ali dentro para a gente ter o funcionamento do laser. O laser é uma amplificação da luz por emissão estimulada. O que significa isso? Marcelinho, não me mata. Eu tô igual quando eu estudava. A amplificação da luz, vai. Vamos pensar assim, para começar o funcionamento do laser, como que ele funciona? O início dele, o bombeio. Ele pode ser uma descarga elétrica, por exemplo, ou um outro laser para fazer um outro laser funcionar.
No laboratório que eu trabalhei era isso, era de um laser, saía outro. Eu utilizava um laser de argônio, que o comprimento dele era, de onda dele era no verde, e depois jogava num laser que era o meio dele era um líquido, era um laser de corante, saía vermelho. Então, você joga um verde, sai o vermelho. Então, você pode ter esses tipos de sistemas para que o outro, né, o meio atômico, ele possa funcionar. Vamos supor, a gente tenha um átomo que a gente está analisando dois níveis atômicos, dois níveis atômicos. Aqui é o nível, o estado fundamental, aqui é o nível excitado. Quando a gente vem com um fóton que consiga transportar um elétron desse nível aqui, do estado fundamental para o estado, se o fóton tiver essa energia correspondente aqui, esse fóton vai entrar no sistema, vai ser absorvido por esse elétron aqui, e esse elétron vai ser jogado aqui nessa camada aqui de cima. O que vai acontecer? Para o laser funcionar, esse nível aqui, ele tem que ser um nível metaestável. O que é um nível metaestável? O elétron tem que ficar aqui por um tempo maior. Que nesse intervalo de tempo, ele está esperando um outro fóton de comprimento igual a ele, que ele vai decair. Quando ele consegue perceber a perturbação aqui eletromagnética, ele decai. E aí, o que você tem? O fóton que está entrando, ele está perturbando o elétron aqui, ele vai decair e vai emitir outro fóton. Então, eu tenho dois fótons saindo na mesma direção, com a mesma energia e no mesmo comprimento de onda. Por isso que o laser é monocromático. E aí, o que você faz? Constrói um sistema com espelhos, geralmente 2, 4, para ter processamentos ali dentro da cavidade para sempre passar ali pelo sistema atômico e fazer com que os elétrons que estejam nesse nível, eles decaiam, amplificando o sistema de luz. E aí, isso é o que acontece dentro de um sistema de laser. Isso vai se repetindo, até que um dos espelhos, um é 100% reflexivo, o outro não, então vai ter uma pequena passagem de luz ali. Então, o que você está vendo é o resultado desse meio de processamento de laser. Os fótons seriam as partículas de luz, então. Isso, são as partículas de luz, exatamente. Dá água isso aí. Meu Deus, serve uma aguinha pra Mas mim. esse tipo de assunto, não tem jeito da gente fugir muito da parte técnica, né? O pessoal, né, vai entender isso. Eu achava geografia Agora, difícil, viu, rapaz? A geografia, né? Mas não tem como, né, explicar também sem entrar nesses quesitos técnicos. A gente tenta fazer aqui da maneira mais leiga possível, mas, né, É um assunto. boiar a gente vai um pouquinho, isso é normal. Um pouquinho? Não, porque agora também nós vamos falar o seguinte, na prática, né, Luciano? Porque assim, a gente vê diferentes tipos de laser, igual falamos agora mesmo. Por exemplo, você tem laser que usa em festa, tem esse do PowerPoint, tem para fazer cirurgia de olho e tal. Depilação. Sim. Como que muda, como que determina um laser, né, para a pessoa até não usar o laser errado, né? Porque senão pega um desse depilar e joga no olho, vai dar problema, né? Então a gente tem que pensar o comprimento de onda que você está desejando, né? Então, tem alguns lasers que o comprimento de onda na nossa pele ele é extremamente prejudicial. Então, num caso do ser humano, tem que pensar em qual comprimento de onda vai ser utilizado, e não só no comprimento de onda, mas também na intensidade, porque qual o tamanho do tecido que você quer atingir na pessoa. Então, esses dois quesitos são os mais importantes na hora de escolher, por exemplo, pensar num laser para o corpo humano. E a gente tem lasers também que é usado na indústria metalúrgica, que são lasers de altíssima intensidade, para poder cortar chapas, para poder fazer perfurações, por exemplo, leituras, né, em chapas metálicas de QR Code, né? Então, a intensidade aí nesse caso é fundamental, né, para poder fazer um corte numa chapa metálica. Só um caso interessante, num dos laboratórios que eu trabalhava, um dos lasers era no infravermelho, se eu não me engano. E aí no infravermelho você não vê,
né? Então, dentro dos laboratórios da Unicamp, são mesas gigantescas com lasers enormes ali dentro, e aí você olha, não está vendo nada, mas o laser está ali, bate no espelho aqui, bate lá, ele está funcionando. Por isso que a gente não deixa nem as mulheres da limpeza entrarem lá, porque se mexer um pouquinho a mesa, já desalinha os espelhos que são muito pequenos. Então, assim, às vezes você desalinha esse tipo de laser que é invisível aos olhos, mas de repente você sente algo te queimando, assim, né? Você fala, nossa, que negócio é esse do além que ficou a marca na pele, né? E aí é laser de altíssima intensidade, né? Por exemplo, lá no infravermelho você consegue até, vamos supor, o laser de argônio já é no verde, comprimento de onda verde, que dá uns 500 nanômetros mais ou menos, mas com 500 o quê? nanômetros. Mas com uma intensidade aí de uns 5, 10 watts, por exemplo, se você coloca uma vela, a vela acende na hora. Na hora. Então, quando acabar a luz lá em casa, eu vou. Vai lá no laser. Existe mesmo, aqui, igual a gente vê em cena de filme lá, por exemplo, que é do Tom Cruise lá, como é que chama? Sem ser o Top Gun? Missão Impossível. Tem o Igor ali, né, para dar o feedback aqui. Eu ia falar. Aí aparece, de repente eles jogam uma fumaça assim, o laser que você não está vendo, ele aparece. Isso acontece? É possível ou é só cena de filme mesmo? De o laser Porque o passar. laser está invisível, eles jogam tipo fumaça, alguma coisa ali. Porque, por exemplo, você vai em festa, esse laser de festa, ele está simplesmente funcionando ali e dá um efeito. Se você joga aquela fumaça lá, aí muda toda a forma de você visualizar ele ali, né? Isso, nesse laser, tem como invisível você jogar alguma coisa para enxergar ele? Eu não sei a técnica que eles estão usando, mas de repente é algum sistema que a própria fumaça está absorvendo aquela. Então, é como se o material fosse opaco. E aí o laser absorve aquela fumaça e de repente quando a fumaça sai, o laser começa a aparecer. Eu não sei a Eu técnica, vou ligar pro Herbert mas Richards. coisas assim Não pro acontecem, Steven Spielberg. né? Saber, você tá. Às vezes pode ter absorção, né? Troca o meio. É igual, por exemplo, você coloca um laser num copo d'água e coloca um laser vermelho. Se você coloca a sua mão, não vai passar o laser aqui. Você tira a sua mão, o laser atravessa o copo. Então, de repente, a fumaça pode ser um meio Esse deve ser ali mais fraquinho, porque opaco. você pode pôr a mão nele, tudo, não Não dá sei nada, se né? Então, pode ser isso, não sei. Assim, não sei. entendi muita coisa. Né? Mas assim, é bem, né, É complexo. difícil. Gostei, É muito Sérgio. difícil. Como que não gosta, né? Bom demais, viu? O bom é quando você tem um assunto que você é o mais cru nele e aprende muito. Teve hora que eu achei que a gente estava entrevistando a inteligência artificial em pessoa. Achei que a IA tá aqui, a IA. Né? Porque. Mas bacana demais, né, Sérgio? Muito. Luciana, nós gostaríamos de mais uma vez te agradecer, né? Foi muito elucidativo E aqui. acho que até ela pode fazer uma conclusão, né, pra gente, né? Claro, isso. Um fechamento aí de podcast, né, Sérgio? O que você acha? Você que manda, mas. Não, faz o que você tem para falar para os nossos internautas, né, sobre IA, uma conclusão, né, o que você pode deixar uma mensagem aí em relação a isso tudo, como utilizar essa inteligência artificial, né, Serginho? Com Um parcimônia. conselho Conselhos aqui teria uma lista, né? A primeira delas é estude. Estude porque a inteligência artificial Nossa, fica tranquilo. Isso aí está, a primeira lição minha vai ser estude. está chegando aí e todos os trabalhos serão afetados de forma direta ou indiretamente. Todos serão afetados. Então, precisa ver o que tem no mercado da sua área, como que está dando essa evolução, porque precisa se preparar para o mercado. Esse seria meu primeiro conselho. O segundo, principalmente na parte de eleição, cuidado com as imagens, com os vídeos que estão circulando, verifique se isso é real, se não foi criado por uma forma de manipulação. A gente quer construir uma sociedade melhor para nós e não, a gente não pode se basear em informações falsas. Verifique a veracidade de todas as informações, principalmente nesse período eleitoral. E o terceiro não é um conselho, mas saber que o Brasil, né,
ele está, a gente tem uma linha de frente de pessoas que está tratando do assunto ético da inteligência artificial, que é a EBIA. EBIA é um sistema brasileiro de inteligência artificial, é um documento de 57 páginas que está lá no site do governo federal. Se você acessar lá www.gov.br/MCTI, que é Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vai ter uma aba lá escrito assuntos, depois vai ter transformação digital, esse documento está lá. Foi um documento escrito em 3 partes, a primeira parte com especialistas de inteligência artificial, foi feito um benchmark, depois uma consulta pública, e são 73 estratégias escritas para desenvolvimento da inteligência artificial aqui no Brasil. Então, dessas 73 estratégias, a gente tem 3 estratégias num eixo, que é o transversal, e 6 no eixo vertical. Então, no eixo transversal, essas 3, a gente está falando de legislação e uso ético, a gente tem a governança de IA, depois os aspectos internacionais. Na parte vertical, nós estamos falando de qualificação, de capacitação, de inovação, empreendedorismo, pesquisa e desenvolvimento, uso no setor produtivo, uso no setor público, segurança privada. Então, é um documento que vale a pena conferir para saber como que o Brasil está se posicionando através da parte da inteligência artificial. Não fomos abandonados, a gente está nessa direção, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Top, Serginho. Só que aí agora eu vou dar uma de Marcelinho hoje, porque às vezes eu tenho mania, a hora que está terminando o negócio, você volta lá no meio. Pode voltar. Serginho, você que manda. Eu mando nada, ainda depois de hoje, então aí que eu... Tá bom. Mas... que eu acho que seria pertinente também, Luciana, a hora que você fala da questão aí, agora nós estamos chegando, inclusive, nas eleições daqui a alguns meses, tem alguma forma de identificar que aquilo ali que a pessoa está assistindo foi feito por inteligência artificial? Alguns são muito notórios, né? Que você já bate o outro, você já vê que uma coisa foi produzida ali, às vezes uma qualidade até questionável e tudo, mas alguns também são muito bem feitos. Né? Tem alguma forma da pessoa verificar aquilo ali, sem que dependa de uma validação de um meio de imprensa, alguma coisa assim? É bem complexo, é procurar cada vez mais informações na internet para ver se alguém está falando que aquilo ali foi um vídeo produzido, tentar observar bem o movimento da pessoa, né? A gente tem imagens que você bate o olho, assim, para quem já trabalha um pouco com vídeo, edita vídeo, às vezes bate o olho e consegue ver que aquilo ali é alguma coisa meio estranha, né? Igual, por exemplo, a foto da princesa, né? Que foi tirar foto com os filhos em posição da mão. Então, é a observação. Hoje a gente tem que observar muito e tentar verificar mesmo em fontes confiáveis se aquilo ali é uma informação construída por deepfake. Então, o marido que for pego aí no boteco com a foto, ele tem essa, né? Ele pode falar assim, não, isso aí é fake, isso é inteligência artificial. Não tava lá não, bem, você tá doida? O que é isso? Depois que o Malu falou, essa assinatura não é minha, né? Agora aquele ali não sou eu. Né? É isso. Mas, Luciano, muito esclarecedor, né? Obrigado aí por ter nos trazido todas essas informações e gostei demais. O pessoal aí vai ter que estudar mesmo, viu? Mesmo quem quiser entender melhor a entrevista vai ter que... E não adianta você correr não, tá chegando, no Brasil, aí tá chegando, vai ter que estudar, Valério. Aí. Então, mais uma vez, pessoal, nos sigam lá nas redes, né? Só Observa Podcast, no YouTube, Facebook, se inscreva, puxa a página e todas essas outras... pormenores aí. Isso aí, moçada. Obrigado, Sandra. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Então, curtam lá, assistam o Só Observo e quem quiser me seguir no Instagram também é dra.luciana com H no final. E obrigada a todos vocês. Repeat, please. Instagram. dra.lucianah lá no Instagram. Que beleza. É isso aí, moçada. Até o próximo, Sérgio. Até o próximo. Valeu. Fica com Deus, Igor, e até a próxima. Só Observa o Podcast.
Valeu.